2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 6. Diz assim a Escritura: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está diante dos nossos olhos. Suplicamos que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, nos dê a compreensão, nos oriente, falando poderosamente à nossa mente, ao nosso coração, e que nós, ó Deus, hoje saiamos mais parecidos com Jesus, para Te servir, para ter prazer e alegria na vida contigo. Abençoa todos, ó Deus, nesta noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é aquilo que norteia a sua fé? Qual é o seu maior desejo espiritual? Qual é a sua maior vontade no coração quanto a Cristo, quanto a Jesus? Quando nós paramos para pensar nisso nos nossos dias, geralmente se fala ou se pensa nas melhorias das questões materiais, das questões deste mundo. A grande maioria dos crentes comparece à igreja apenas para pedir coisas relativas a esta terra. E é importante que nós peçamos. Às vezes vemos crentes que chegam em reunião de oração e dizem assim: hoje eu não vou pedir, só vou agradecer. Parem para pensar nisso. É possível um pecador como nós, miserável, comparecer diante do doador da vida, do autor da vida, o dono de tudo e dizer: hoje eu não preciso de nada, só vou agradecer? Eu acho difícil. Não há como comparecer diante de Deus sem perceber a nossa necessidade, sem perceber que nós precisamos dele. É impossível. Por mais bonito que seja isso, eu só quero agradecer, mas não há como fazer isso. Porque nós dependemos de Deus para tudo, não dá para dar um passo sem que Deus nos ampare. Portanto, precisamos pedir sim, precisamos agradecer, precisamos confessar. Mas precisamos ter uma visão daquilo que nós mais devemos pedir. O que nós mais devemos ansiar. Qual é o maior desejo do nosso coração? É a volta de Cristo. É sobre isso que o texto fala. Não pode, meus irmãos, haver maior desejo em nosso coração do que estar com Cristo, Cristo glorificado, depois de completado todo o tempo, depois de passada a história deste mundo de pecado. Não pode haver maior vontade em nosso coração do que o retorno de Cristo. Mas falar sobre o retorno de Cristo está cada vez mais raro nos púlpitos. Não se fala disso. Se fala de salvação. Muitas vezes se tem até uma noção errada da própria salvação, como se fosse morar com Deus eternamente no céu. Todo o paganismo diz isso, toda a religião diz isso, que você vai morar em algum lugar espiritualmente no resto da eternidade. Mas, meus irmãos, sabem o que fez com que o cristianismo se espalhasse pelos 4 cantos do mundo? A pregação da ressurreição. Há o que é chamado de plenitude dos tempos. Paulo diz: na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. O que é isto? Deus preparou a ocasião da vinda de Cristo.
o tempo exato, cronológico, mas também um ambiente propício para que a igreja se espalhasse. O Império Romano, especialmente, concedeu e foi usado por Deus para isto. Os apóstolos, especialmente Paulo, usavam as rotas marítimas para cruzar o Mediterrâneo, acessando mais rapidamente as igrejas. A expressão, o ditado, todos os caminhos levam a Roma, ou quem tem boca vai a Roma, expressa exatamente o fato de que da capital do Império Romano tinham estradas que ligavam, estradas pavimentadas, que ligavam a capital aos 4 cantos do Império. Ontem vimos como que a sequência de Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, está fazendo menção à rota das rodovias romanas. O emissário desceria em Éfeso, subiria uma via romana até Esmirna, Pérgamo e depois desceria outra na Ásia Menor. Por isso que está nesta ordem. Paulo usou, os missionários usaram grandemente essa estrutura. A unidade do Império Romano, o mundo romano, pegava a Europa, pegava o Oriente Médio, pegava o norte da África, que era o mundo mais desenvolvido da época. E não havia fronteiras. Já imaginaram se Paulo precisasse pedir para acessar cada país? Todos estavam debaixo de um império só. Havia trânsito livre. Havia o grego, uma língua que era muito mais internacional do que é o inglês hoje. Todo habitante do Império Romano conhecia o grego de alguma forma, porque era assim que eles se comunicavam. Então vejam as facilidades. Mas isto não foi o mais importante. Nunca ninguém pregou a ressurreição. Nunca ninguém pregou a volta de Cristo, um Deus que vem ressurreto para trazer uma restauração de todas as coisas. As religiões não pregavam isso. A vitória sobre a morte. Foi isso que conquistou o coração do mundo. A morte foi vencida. Há um autor puritano, John Owen, cuja maior obra, ou mais conhecida, tem como título A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Cristo é o que derrotou, o que venceu, o que matou a morte. Essa é a pregação. E isso, meus irmãos, se dá na ressurreição. Quando Jesus volta, a morte é vencida, nós vamos experimentar essa vitória plena apenas no retorno de Cristo, na ressurreição, o último inimigo a ser vencido, como nós falamos nesses dias. Só Jesus pode fazer isso. Esta salvação que Deus tem para nós é a expressão do seu amor. Paulo diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos. Ele vê a volta de Cristo como a nossa reunião com Ele, o momento em que nós passaremos a estar plenamente em Sua presença. Nós vamos viver com Jesus eternamente nesta terra restaurada, transformada ao padrão edênico original, com Cristo ressuscitado e todos nós ressuscitados segundo o padrão da ressurreição de Cristo, que é o primogênito dos mortos, como Apocalipse o chama. Então é contato. Todos nós que amamos pessoas, queremos estar com elas. Todos. Se nós amamos a Cristo, não pode haver nada mais intenso em nosso coração do que o nosso desejo de estar com Ele. Por isso, Jesus nos ensinou: venha o teu reino. Nós queremos a consumação desse reino, queremos que isso se consuma o mais rápido possível. Venha o teu reino. Meus irmãos, o amor de Deus é presença. Não existe amor por mídia. Tive aula com um doutor português
que desenvolveu um conceito chamado a fantasmagorização dos relacionamentos. Às vezes nós vemos casais que convivem tempos, anos, à distância, mas eles se contentam em ver uma imagem. Pai e filho, mãe e filho. Não, eu falo com ele todo dia. Não, você não fala com ele. Porque falar é um contato direto, não é relacionamento. Você conversar com uma imagem, um visor, isso é um fantasma. Isso não é um relacionamento, você não pode se acostumar com isso. Em situações emergenciais, pontuais, é bom você ver uma imagem, conversar, mas isso não é relacionamento. É contato, não existe igreja virtual. É comunhão, é contato, é presença. É a nossa reunião com Cristo. Essa modalidade de existência que nós temos aqui, isso é muito pouco perto do que Deus tem preparado para nós. Não é isso. Não devemos nos acostumar com isso. A ideia da ressurreição se tornou tão estranha para muitos que se dizem crentes, se Deus simplesmente perpetuasse essa situação aqui, nós simplesmente não morrêssemos, estava maravilhoso, mas não está. Isso aqui é um mundo amaldiçoado pelo pecado, é um mundo cheio de tristezas, de dores, de amarguras. Não é isso que Deus tem para nós. Não podemos esperar que Ele prolongue isso aqui. Pelo contrário, Jesus, volte logo. Isso deveria ser o clamor do nosso coração. O amor de Deus, meus irmãos, é sua presença. Deus não ama a distância. Em Romanos 5,5, Paulo diz, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Uma referência clara ao Espírito. No mesmo verso ele diz, o Espírito Santo. Então veja, o amor é derramado, é uma sobreposição da ideia do amor com o que aconteceu com o próprio Espírito que foi derramado por Cristo em nosso coração. E a qualidade de ação do verbo ali é que foi derramado e continua lá. É habitação. Quando Deus criou o homem, criou para que o homem fosse templo do Espírito Santo. O homem impregnado de Deus. Impressionante. O homem, imagem e semelhança de Deus. O homem tem o próprio Deus em si, é casa de Deus. O homem foi colocado em um local, uma criação que tem a estampa divina. Deus é visto em tudo que foi criado. Tudo em relação ao homem o liga a Deus, exalta a Deus, destaca o Senhor. É relacionamento, é presença. Por isso, a nossa vontade deveria ser, acima de tudo, volte, Senhor, eu quero a Tua presença plena, eu quero a Tua comunhão. Esse deveria ser o maior anelo do nosso coração. E é importante, então, medirmos isso, meus irmãos, porque foi esta a verdade. A ressurreição, a vitória, a volta de Cristo, a consumação de todas as coisas, foi isso que levou o Evangelho a ser ouvido nos 4 cantos do mundo. E vejam que coisa interessante, 1 e 2 Tessalonicenses disputam, se podemos dizer assim, o status de primeiras epístolas escritas por Paulo. Mas provavelmente deve ter sido Gálatas. É porque há a possibilidade de Paulo ter escrito a carta aos Gálatas étnicos, mais ao norte da Ásia, o que é quase impossível, mas alguns defendem isso. Geralmente se vê a carta aos Gálatas como tendo sido escrita à Ásia Menor, exatamente as igrejas que Paulo fundou na sua primeira viagem missionária. Por isso, tem-se hoje Gálatas como a primeira epístola de Paulo, e só perde em antiguidade para Tiago, que provavelmente foi escrita por volta do ano 44 a 47. Mas essas 2 epístolas, 1 e 2 Tessalonicenses, que foram escritas na sequência, foram escritas por volta do ano 49 a 50, 52, por aí. Então vejam que coisa interessante.
naquela época, no início da igreja, já era destacada esta ideia da vinda de Cristo, do retorno de Cristo, da nossa união com Ele, a ponto de haver várias heresias sendo já levantadas, heresias que combatiam, distorciam essa verdade. O evangelho que Paulo pregava falava do retorno de Cristo. Então, esta verdade, meus irmãos, que é tão central ao evangelho, nós temos algumas responsabilidades em relação a ela, de guardá-la devidamente. Paulo diz então, quanto a isto, quanto à volta de nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos, estamos aqui exortando, diz o apóstolo Paulo, a quê? A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Aqui nós temos duas ideias. A primeira delas é uma espécie de um impacto. Quando ele diz que não vos demoveis, é como se fosse sacudido de uma vez um impacto por causa de falsas ideias, falsos ensinos que tentam então destruir ou demover ou de alguma forma transformar a verdade em mentira. Nós sabemos que Paulo escreveu 1 Tessalonicenses enfatizando a ressurreição e falando bastante sobre ela, explicando como estão os mortos, como Cristo vai voltar nas nuvens, etc. Mas ele escreve 2 Tessalonicenses para complementar esse ensinamento, mostrando exatamente os riscos que nós temos de nos abrir para ouvir pessoas não autorizadas, ideias diferentes das Escrituras. Tenham muito cuidado, meus irmãos. Há verdades centrais e verdades periféricas. Se a igreja governo de igreja é por conselho ou por congregacional, assembleia, ninguém vai perder a salvação. Aliás, a salvação não se perde, mas ninguém vai ser afetado por isso. Se é com muita água ou pouca água no batismo, isso não vai interferir na vida espiritual de ninguém. Mas se você tocar na salvação, nas duas naturezas de Cristo, no retorno de Cristo, na Trindade, ideias centrais, aí você tem apostasia. Você tem a crença na mentira. Isto é perigoso. Então, tenham muito cuidado com isso. Recentemente conversava com uma pessoa que dizia que ouvia muitas coisas na internet. Não faça isso. É um perigo. Se você quer se aprofundar em determinado assunto bíblico, procure o seu pastor. Converse com ele, com o presbítero, peça indicação de um bom livro bíblico que fale sobre isso. Mas não vá à internet, é a pior coisa que você pode fazer. Porque vai trazer confusão, vai te impactar com enganos que levam a desvios. Então você tem a ideia desse impacto, mas tem a ideia também de perturbação, ele diz, o impacto é com facilidade, essa facilidade na língua grega é rapidamente. Aqui no grego está a palavra que dá origem à nossa palavra táxi, rápido. Rapidamente, facilmente, não se deixe impactar facilmente, nem vos perturbeis, nem se deixe então viver uma vida preocupado, de alguma forma afetado por coisas que não correspondem à verdade. Vejam que é nossa responsabilidade. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Na época que Paulo escreveu, não havia Bíblia. Havia o Antigo Testamento, mas não havia o Novo Testamento. As verdades fundamentais do Novo Testamento eram dadas diretamente. Eram dadas por profetas do Novo Testamento. As Escrituras falam pouco sobre os profetas do Novo Testamento, mas havia muitos. O único que nós conhecemos por nome é Ágabo, que profetizou a fome de Jerusalém e a prisão de Paulo. Temos a referência às filhas de Filipe, que tinha 4 filhas profetisas. Nós temos o profetismo na igreja de Corinto,
Nós temos o dom de línguas na igreja de Corinto, que era um dom de profecia, porque as línguas interpretadas são profecia. Essas profecias não eram profecias preditivas simplesmente, eram profecias de ensinamento, porque não havia quem conhecesse a revelação neotestamentária, a Bíblia não estava pronta. Então Deus falava diretamente através de profetas, a ponto de Paulo incluir os profetas no fundamento da igreja. Em Efésios 2:20, Paulo diz que a igreja está fundada sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Esses profetas são do Novo Testamento, tendo Jesus a pedra principal. Não há nenhum problema em ter Pedro ou qualquer apóstolo no fundamento da igreja. Eles estavam. A pedra principal é Cristo. E não apenas os apóstolos, mas os profetas do Novo Testamento. Eles foram usados por Deus para lançar as bases da igreja. A era da fundação da igreja é o primeiro século. Quando morre João, o discípulo amado, o apóstolo mais jovem, com quase 100 anos no final do primeiro século, acabou a era da fundação da igreja. E com os apóstolos, também os profetas do Novo Testamento se extinguiram. Então, meus irmãos, vejam, isto trazia um problema sério à igreja, por isso que Paulo diz: não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, vejam, quer por espírito. Se um profeta dissesse alguma coisa no meio da igreja, como é que eu poderia saber se isso era real? Era difícil. Eu não tinha a Bíblia pronta para comparar. Nem por espírito, quer por palavra, algum suposto ensinamento dado, mas que não era compatível com a verdade, quer por epístola, alguém que escrevesse sob o nome de Paulo, de algum apóstolo, para demover, para trazer confusão, para enganar, supondo, como ele diz, como se procedesse de nós. Não era uma situação fácil. Mas se nós buscarmos a Deus com sinceridade, se nós nos colocarmos diante de Deus, nós que temos a palavra, não seremos enganados. Não seremos. É interessante a carta de Judas. Judas, meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago, autor da carta, que também era meio-irmão de Jesus. Ele mesmo confessa que ele sentou para escrever a sua carta, a carta de Judas, para falar da comum salvação. Ele ia falar do Evangelho. Mas então o Espírito o toca e ele muda de ideia. Ele passa a falar daqueles que invadem as igrejas para trazer o engano, para trazer contenda, para trazer desvio. Então, meus irmãos, nós somos responsáveis por isso. Às vezes nós atribuímos a Deus o que é nossa responsabilidade. Senhor, não me permita desviar, mas eu não leio a Bíblia, não oro. Como assim? Aquele que é capaz de vos preservar, de guardar de tropeços, diz Judas, é aquele que confirma o ensinamento da Escritura no seu coração. Se você não se aprofundar na verdade bíblica, você será enganado. E não jogue a culpa em Deus, porque a culpa é sua. Hoje, se desculpam todas as coisas, eu não tenho tempo para nada. É verdade? É verdade. Nós vivemos uma sociedade anticristã. Uma sociedade que não pensa que você tem que orar, que você tem que ler a Bíblia, que você tem que ter um tempo com a sua família, que você tem que visitar enfermos, que você tem várias coisas que não são profissionais para fazer no espaço de um dia. Isso foi varrido. A nossa sociedade é anticristã e quem se deixa levar por ela tem a marca da besta. Age e pensa comprometido somente com este mundo. Só isso. É por isso que cada vez mais os crentes têm que sair do sistema. Eles têm que criar uma rotina que lhes permita ser crentes. Ao invés de simplesmente justificar, é o meu trabalho.
Não acredito que no último dia Jesus vai chegar para alguém e dizer assim: olha, você foi totalmente negligente na vida espiritual, mas você foi promovido rapidamente, profissionalmente você é maravilhoso, portanto entra no gozo do teu Senhor. Acho que isso não vai acontecer. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele utiliza uma expressão muito interessante: remindo o tempo, porque os dias são maus. O tempo de um perdido, meus irmãos, é um tempo literalmente perdido. Ele usa o seu tempo para a sua perdição. A responsabilidade tua é salvar o teu tempo, usá-lo como um crente, como um filho de Deus, para a glória de Deus. É tão triste quando vemos crentes simplesmente dizendo assim: bom, eu vou mudar para tal cidade porque minha empresa me transferiu. Quem que está no controle da sua vida? É a empresa? É isso? E, assim, curiosamente, vai ganhar mais, né? Eu nunca vi ninguém dizer: eu vou para tal lugar, minha empresa está me transferindo, eu vou ganhar metade. Nunca vi. Sempre há um benefício que nós lemos como bênção de Deus. Se eu for ganhar mais, é bênção, pronto, nem se discute. Não interessa se eu tenho um ministério bom na igreja, se eu canto, se eu toco, se eu sou professor de escola dominical. Não, minha empresa me transferiu, isso aí outro faz. Eu frequento lá outra igreja. Vejam, é secundário. O crente não pensa no reino como prioridade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não se pensa assim. Tudo é justificado. Então, eu jamais poderei jogar a culpa do meu desvio em Deus. Nunca. Ele me deu a Bíblia. Tem habitação do Espírito. Ele me deu tudo. Qual é a minha responsabilidade? Ser fiel. Ser completamente fechado a qualquer influência que não corresponda à verdade. E aqui se destaca especialmente a volta de Cristo. Os irmãos sabem que os tessalonicenses estavam sendo doutrinados com o erro de que Jesus voltaria ainda no tempo deles. Então, alguns nem trabalhavam mais. Para que trabalho? Jesus já está voltando. Cansaço. Né? Quando alguém, até faz algum tempo que ninguém marca a volta de Cristo, mas geralmente alguém, Cristo está voltando tal dia. Às vezes tem um louco que faz essas coisas. Quando fazia isso, eu corria para ver a data do pagamento do carro, para ver se eu ia ter que pagar a prestação, não. Não faz sentido. Quando alguém disser que Cristo vai voltar em tal dia, uma certeza você já tem. Não será esse dia. Porque o dia da volta de Cristo, apenas Deus sabe. Nem os seus anjos, ninguém. Então, estas coisas vão acontecendo e nós temos que ter muito cuidado. Cuidado, meus irmãos, com uma certa passividade por causa da brevidade da vida ou da passagem do tempo. Não existe aposentadoria nas Escrituras. Não existe. Não quer dizer que um aposentado está em pecado, não é isso. Mas ele estará se ele ficar sem fazer nada. Todos fomos criados para frutificar. Na velhice, darão ainda, serão cheios de seiva. Exatamente. Não há aposentadoria. Né? Você deve produzir, qualquer que seja a sua idade. Não fique pensando, eu estou quase morrendo, mas não morreu ainda. Então faça, aproveite o seu dia, sirva a Deus, utilize o seu tempo. Use, veja, remira o tempo, salve o seu tempo, utilize o seu tempo para a glória de Deus. Essa é a responsabilidade de cada um de nós. Então veja, temos que ser responsáveis para não nos deixar atingir e nem ficar como que atormentados em relação ao dia do Senhor com ensinamentos errados. Mas Paulo também diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição.
Então veja, tenham cuidado. Qual é outro engano? Dizer que Jesus está voltando agora. Não está. Alguns dizem assim, não, Jesus pode voltar agora, a qualquer momento amanhã. Não, não vai voltar. Por que eu posso dizer que não vai voltar? Porque não houve ainda apostasia. Porque o homem da iniquidade, o anticristo, ainda não se manifestou. E antes disso acontecer, Jesus não volta. Ponto. Simples assim. Estamos mais perto do retorno de Cristo? Sim, estamos. Mas antes que estas coisas aconteçam, Jesus não vai voltar. Então, não devo ficar, de alguma forma, esperando que isso aconteça imediatamente. Devo orar, Maranata, vem Senhor Jesus? Sim. Tenho que ter a expectativa? Sim. Para que eu não me acomode. É interessante que no sermão profético, Mateus 24 a 25, e ali nos arredores, nós vemos essas referências, vemos parábolas. Parábola, por exemplo, das 10 virgens, que não eram noivas do noivo, mas eram damas de honra, que entravam com o noivo e não com a noiva no casamento. Então, 5 eram prudentes. Levaram mais azeite, mais combustível para suas lâmpadas. E 5 não. As 5 que não levaram, imprudentes, perderam a entrada com o noivo, ficaram fora do casamento. Temos a parábola dos trabalhadores que se revoltaram contra o dono da fazenda, espancaram servos, porque o Senhor demora. Meus irmãos, isto é tão perigoso. Quando nós achamos que Cristo está demorando para voltar e nos assenhoramos do que é dele e começamos a fazer tudo como se fosse para nós, para a nossa glória. Há várias parábolas que nos exortam contra esse tipo de atitude de nos acomodarmos em relação à suposta demora. Cristo não está demorando. Ele vai vir no exato momento. Assim como houve a plenitude dos tempos para que ele viesse salvar, há também um tempo específico para que ele retorne. Então não devemos nos deixar enganar, diz o apóstolo Paulo. E veja, meus irmãos, quando nós pensamos, por exemplo, em Adão, Adão foi enganado? Bom, a Bíblia diz que há o engano do pecado e que Adão foi enganado, mas ele comeu do fruto sem saber que não deveria comer. Ele sabia. Veja que há diferentes tipos de engano. Eu posso fazer alguma coisa completamente inconsciente de que eu estou fazendo uma coisa errada, fazendo totalmente enganado. Mas eu posso também fazer uma coisa conscientemente, sabendo que está errado, mas por uma proposta enganosa. Então o engano de Adão não é que ele comeu o fruto enganado, ele sabia o que estava fazendo. Mas o que o diabo ofereceu a ele foi um engano. Ou seja, você vai ser Deus, isso não é bom? Você vai poder determinar o que é o bom e o mal para você? A proposta do diabo foi um engano, mas Adão não comeu enganado. Você, diante das verdades de Deus, você tem as Escrituras, você tem a verdade, você é responsável. Não se deixe enganar, diz o apóstolo Paulo. Ninguém vos engane, a responsabilidade é de quem? Sua. Sua. Como é que você não vai ser enganado? Conhecendo a palavra. Meus irmãos, lembrem-se sempre disso. Estamos falando de Apocalipse, escatologia nesses dias. O grande questionamento dos últimos dias será a Escritura. Há movimentos conscientes de transformar as Escrituras, de corrompê-la. Temos aí novas versões surgindo. Algumas delas até mesmo nem sendo uma tradução, mas uma versão. Às vezes você pensa assim, olha que texto claro, agora sim, olha que boa tradução. Mas veja, qual é a responsabilidade de um tradutor se ele se deparar com um texto difícil? Seria torná-lo claro na tradução,
ou reproduzir a dificuldade para a tradução? Sem dúvida, a segunda ideia. Porque se ele determinar o sentido do texto, ele está corrompendo o texto. Ele não pode fazer isso. Especialmente nas Escrituras, é a experiência do crente com a verdade. Alguém não pode simplesmente pegar um texto obscuro e traduzi-lo segundo o seu entendimento. Ele tem que reproduzir essa obscuridade para que a pessoa diante de Deus tenha o toque do Espírito para compreender, ao invés do tradutor fazer isso. A palavra tradutor vem de traditor e de traidor. Porque não há como você fazer uma tradução sem de alguma forma emprestar algo de você. Você escolhe as palavras, você escolhe a composição. Então vejam, um tradutor leal, fiel a Deus, ele tem que buscar diante do Senhor uma nulidade, o máximo que ele puder, para que ele não contribua com nada seu na tradução. Então, tenha cuidado, seja responsável, ninguém vos engane, todo engano é do diabo. E meus irmãos, os enganos, geralmente, eles são favoráveis a nós, no sentido de nos dar mais alegria, terrenais, mais conforto. Ninguém vos engane. Então veja, 2 sinais: a apostasia da igreja. Isso já tem acontecido, embora a igreja ainda não pode ser chamada de apóstata. Mas a própria disposição dos crentes. Será que nós podemos dizer, como falamos há pouco, que de fato os crentes de hoje buscam o reino de Deus e a justiça em primeiro lugar? Será que é isso? Olhando para a sua vida, é isso exatamente que você faz? Essa é a sua prioridade? Ou a igreja está desviada nesse sentido? Se nós pedíssemos para levantar a mão, quem aqui evangeliza? Quantos levantariam? Será que evangelizar é uma coisa importante? Faz parte da vida cristã? Os crentes já deceparam a evangelização, nem consideram mais. Eles apenas oram e leem a Bíblia e vêm à igreja, ponto. Será que isso não é uma corrupção do próprio evangelho? Meus irmãos, sabem o que é evangelizar? A melhor definição de evangelização foi o próprio Cristo quem deu, em um texto que nem fala de evangelização. Evangelizar é: a boca fala do que está cheio o coração. Ponto. Se o seu coração estiver cheio de Cristo, o que vai acontecer? Você vai falar naturalmente. Você não vai ter que se impor uma obrigação, não é assim que funciona. Quando eu chego numa igreja que eu vejo que há curso de evangelização, é porque a vaca já foi para o brejo. Como que precisa? Nunca vi alguém evangelizar porque fez curso. Não funciona. Alguém só evangeliza porque está cheio de Jesus, senão não fala. A boca é o vertedouro da alma. Quando nós recebemos uma coisa muito importante, quando nós temos uma coisa muito preciosa no coração, o que naturalmente nós fazemos? Saímos falando para todo mundo. Não é isso? O que é aquilo de mais importante em seu coração? Então veja, essa é a igreja de Cristo. Será que podemos dizer que quando concluímos essas coisas, podemos dizer que a igreja de hoje é uma igreja saudável ou uma igreja que já está se desviando? A igreja já tem caminhado em direção à apostasia. A apostasia, meus irmãos, não é deixar a igreja. Um apóstata que deixa a igreja, nós devemos fazer um culto de ação de graças. Foi embora, foi para o mundo onde ele pertence. O pior apóstata é o que fica. Há muitos apóstatas que ficam e começam a combater a verdade, propagando as suas mentiras e os seus enganos. A apostasia não é apenas o esvaziamento do espiritual,
uma secularização nesse sentido. Mas há um sentido de secularização muito interessante também, que é quando nós repartimos ou fatiamos a confiança que nós deveríamos ter apenas no Senhor. Jeremias capítulo 15, 17, por ali, quando Deus reprova Israel. Maldito o homem que confia no homem, faz da força do seu braço, da sua carne, o seu poder. Meus irmãos, óbvio que Deus não nos condena em algumas confianças que nós colocamos em homens. Quando você entra num avião, você confia no piloto? Implicitamente sim, senão você nunca entraria. Quando você vai a um restaurante, você confia nos cozinheiros? Implicitamente sim, senão você jamais faria isso. Mas Jeremias, e Deus através de Jeremias, está condenando a confiança que tinha que ser colocada em Deus, você colocar em homens. Você já viu alguém dizer assim: bom, eu estou passando por determinada doença, mas agora eu estou tranquilo, porque é o médico fulano que vai fazer a cirurgia. Que bom. E daí? O médico é infalível? Agora eu estou tomando tal remédio, agora sim, agora eu estou tranquilo. Consegui tal instituição que vai me recolocar no mercado de trabalho, ou qualquer outra coisa. Meus irmãos, a nossa confiança tem que estar unicamente em Deus. Só Deus que cura, através de remédio ou por um milagre. Somente Deus é quem dá o emprego, não é o seu amigo, não é uma empresa, é Ele quem dá. Através da empresa, através do amigo, através do que quer que seja. Nós fatiamos, nós temos colocado a confiança que tinha que estar somente em Deus, em homens, em instituições. E temos nos sentido tranquilos com isso. Isso é apostasia. Você não está confiando apenas em Deus. Então veja, a apostasia, uma secularização, tudo isso está acontecendo. E a igreja precisa refletir para não se deixar levar. É verdade que a apostasia vai acontecer inevitavelmente, mas isto está longe de dizer que você então vai dizer, bom, tudo bem. Não, você vai lutar contra ela, com todas as suas forças, vai buscar Deus para isso, porque essa é a sua responsabilidade. E o filho da perdição, o homem da iniquidade, que é a expressão paulina que fala da besta que emerge do mar, que é o anticristo. O anticristo, a besta que emerge do mar e o homem da iniquidade é o mesmo personagem bíblico. Ele se levanta contra Deus, contra tudo que se chama Deus, como Paulo diz, é objeto de culto. Veja, é o anticristo que se coloca no lugar de Cristo. É alguém que governa, é alguém que vai ser adorado, apoiado pela besta que emerge do mar, que é o falso profeta. O falso profeta vai desenvolver uma religião falsa que vai apoiar o anticristo, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, a apostasia da igreja e a manifestação do anticristo são sinais escatológicos da volta de Cristo. Antes que isso aconteça, Jesus não vai voltar. E uma terceira coisa que nós vemos aqui no texto, uma consciência, uma certeza que nós devemos ter quanto a estas verdades. Paulo diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Na língua grega, quando você faz uma pergunta negativa usando um advérbio negação aqui, não vos recordeis, portanto ele está fazendo uma pergunta com um não, um advérbio negação. Você tem dois advérbios negação na língua grega. O que é usado aqui, ele tem como resposta, ele induz necessariamente a resposta sim. Então alguém que conhecia o grego e lia isto, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Ele já tinha induzida em sua mente a resposta sim. Você disse, nós sabemos.
E ele diz: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Este que detém o anticristo, o homem da iniquidade, há muito debate sobre isso. Mas, biblicamente falando, isso indica a figura do arcanjo Miguel. No Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, no livro de Daniel, na oração de Daniel. Daniel começa a orar, depois de 21 dias, 3 semanas, o anjo chega. E qual é a explicação do anjo? O príncipe do reino da Pérsia me fez oposição, mas eu chamei quem? Miguel, um dos primeiros príncipes. A palavra arcanjo é arqueangelos, um príncipe anjo, um anjo principal, um arcanjo. Chamei Miguel, ele venceu o príncipe do reino da Pérsia e eu pude passar. Quem era o príncipe do reino da Pérsia? Será que estava se falando do homem? De forma alguma. Era o diabo usando a Pérsia contra o reino de Deus. Na carta de Judas, nós temos a citação do livro de Enoque e talvez de um outro livro também apócrifo, falando da disputa do corpo de Moisés entre o diabo e quem? O arcanjo Miguel. Em Apocalipse capítulo 12, como nós nos referimos ontem, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Percebem o paralelismo? Miguel e o dragão. Anjo, demônio. Quem é que detém o diabo? Na mentalidade de um judeu. Quem está no pé de igualdade que o diabo na estrutura dos seres criados? O arcanjo Miguel. Então, na mentalidade do judeu, quem detém o anticristo é Miguel. Mas Miguel, sem dúvida, é um ícone aqui, algo que representa. Porque, veja, é interessante Paulo colocar aquele que o detém e o aparecimento do anticristo junto com a apostasia da igreja. Nós sabemos que a igreja tem um papel muito importante no mundo, que é de evangelização. Mas ser sal da terra e luz do mundo é mais do que evangelizar. É conservar também as verdades, os bons costumes, as coisas corretas no meio da sociedade. Mas veja, na medida em que a igreja silencia a evangelização, na medida em que a igreja vai se secularizando em seus costumes, vai deixando de ser piedosa, o que acontece? Claramente, a impiedade vai aumentando. Então, na medida que a igreja está em decadência, a impiedade está em ascendência. Na minha forma de ver, o que Paulo está dizendo é que Miguel, sim, é este ícone que representa, mas está ligado diretamente à qualidade da vida espiritual do povo. Um povo santo na terra é um problema para o diabo. Acho que eu usei essa ilustração aqui da outra vez que eu estive, mas veja, se nós temos duas cenas, uma igreja onde você tem demônios entrando pela janela, aquele alvoroço, demônio para todo lado, e você tem uma outra igreja onde você tem um demônio sentado na janela. Qual seria a leitura que nós faríamos dessas duas cenas? A igreja onde tem demônios para todo lado é uma igreja santa, atuante, onde os demônios não sabem o que fazer, estão ali tentando de tudo. A igreja onde tem um demônio na janela, o diabo está de férias. Nada, os crentes não estão aí com nada, tranquilo. Não? É isso. Então, por isso, veja, é o compromisso da igreja com Jesus, é a dedicação. Dizem, né, um ditado que tem até a sua validade, todo homem tem seu preço. Agora imaginem, um homem que não tem ganância. O que o diabo vai oferecer? É o desespero? Não tenho nada, não quer nada. Se nós não temos cobiça no coração, o diabo fica desesperado. Como que eu vou trabalhar com ele? Eu não tenho o que oferecer.
Então, a apostasia está diretamente ligada ao aparecimento do homem da iniquidade. Deus permite que a sua igreja vá se desviando. E esse contexto de apostasia da igreja é o caldo de cultura, é o que gera, é o que traz o homem da iniquidade à tona. Porque enquanto a igreja for fiel a Deus, dificilmente a sociedade se levantará de forma tão iníqua. Então, sabemos disso, diz o apóstolo Paulo. Sabemos. Tudo isso a gente sabe. Mas precisamos aprender a viver tudo isso. Então, meus irmãos, vejam. A maior expectativa, o maior anelo de nosso coração tem que ser a volta de Cristo. Mas tenha cuidado com o que dizem a respeito disso. Porque esta verdade fundamental pode levar você ao erro, se você não tiver cuidado. Se você não parar para pensar, para medir o que é dito, supostas profecias, supostas palavras corretas, supostos ensinamentos bíblicos, tenha cuidado, vá à fonte, confie e compare com as Escrituras. É muito mais fácil você terceirizar o seu aprendizado, buscando na internet ou qualquer lugar. Seja responsável. Se você for enganado, a culpa é sua. Não culpe a Deus. A culpa é sua. Não vos enganeis, diz o apóstolo Paulo. Não façam isso. Há sinais. Esperem o cumprimento de tudo. E percebam que é exatamente a vida fiel da igreja o que impacta o mundo, o que faz com que a iniquidade e a impiedade se mantenham em limites ainda suportáveis. Na medida em que a igreja vai fraquejando nisto, a iniquidade se perpetua, e esse é o ambiente do aparecimento do anticristo. Dizem que o Brasil tem quase 30% de evangélicos. Vocês já imaginaram se nós tivéssemos quase 30% de pessoas verdadeiramente convertidas? Qual seria o impacto disso nesta sociedade? Pensemos nestas coisas, que Deus nos abençoe grande e ricamente. Amém. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela bênção, o privilégio de podermos adorar o Senhor nesta noite. E pedimos, ó Deus, que o nosso coração esteja sempre voltado para o Senhor, para o reino, que nós, ó Deus, tenhamos como principal anelo, a vontade mais forte de nosso coração, o retorno de nosso Senhor. Que nós queiramos isto, trabalhemos para isto, nos comprometamos com o teu reino em primeiro lugar, com a tua justiça. Abençoa-nos assim, que nós não sejamos enganados, ó Deus, que nós tenhamos compromisso com a tua palavra, dediquemos tempo e aprendizado, assim para que sejamos firmes, ó Deus, em tudo que fazemos para a tua glória. Que combatamos, ó Deus, ferozmente todo o engano, todas as coisas erradas, para que atuemos assim, ó Deus, como teus servos em uma sociedade maligna e que se afunda cada vez mais na iniquidade. Abençoa-nos, nós te rogamos e oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.